Os supernovas em One Piece são os piratas que conseguem chegar ao arquipélago de Sabaody com recompensa igual ou superior a 100 milhões de Iberis. Dentre eles, aqueles que se lançaram ao Novo Mundo na transição entre a Era de Ouro e a Nova Era são considerados da pior geração, incluindo o Teach. Mas excluindo ele nesse vídeo, nós vamos ver o nível de poder atual de todos os membros da pior geração. Por todos os acontecimentos do mangá já dá pra saber como eles se organizam e quem é mais forte. Se liga que esse vídeo aqui vai conter spoiler do mangá, então fica por sua conta e risco. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe uma lista ou um ranking de nível de poder dos supernovas atualizado, levando em conta os acontecimentos do mangá. Então esse vídeo aqui vai conter spoiler, mas não spoiler da história em si. Vai conter spoiler ali de batalhas e de novos power-ups desses personagens. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist sobre níveis de poder em One Piece. Se você ainda não assistiu, assiste esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro e você pode assistir os outros vídeos. Antes dele começar, já vai deixando aquele likezão, se ainda não for inscrito ou for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em último lugar, nós temos a Jelly Bonnie. O único fato que coloca ela nessa posição é a escassez de feitos ou uso do seu poder. Dependendo da maneira como Oda vai trabalhar com ela, tem potencial para ser até mais forte que os próximos dois personagens que estão na sua frente. De feitos, nós só temos ela conseguindo escapar do governo mundial, invadindo o Reverie, e o maiorzinho foi fugir de alguma forma do Akainu, algo que não necessariamente está ligado a ela ter lutado diretamente contra ele. O mais provável foi que alguém vacilou na hora de prendê-la e ela acabou fugindo. Além de que o uso do seu poder ainda não foi bem estabelecido. Ela consegue alterar a idade das pessoas permanentemente ou não. Tem como se defender disso? E a resposta é que tecnicamente sim. Personagens com haki muito forte ou superior conseguem meio que inutilizar algumas habilidades de Akuma no Mi, e o provável é que a dela seja uma dessas habilidades porque o seu poder é bem apelão. O maior exemplo disso é o Law não conseguir teleportar os Yonkous dentro da Room, por causa que os seus hakis são bem superiores. Então provavelmente a habilidade da Bonnie não funcionaria contra eles ou contra personagens com haki muito forte. Em seguida nós temos o Apu, que pra mim tem um dos designers mais legais da obra, além de um poder de Akuma no Mi que teoricamente o tornaria um dos mais fortes nessa lista. Isso claro se o Oda não tivesse dado 2 nerfs absurdos em sua Akuma no Mi, o que fez com que ele se tornasse um bucha e esteja brigando pelas últimas posições nessa lista. Com um poder capaz de criar ataques dependendo do som emitido, ele facilmente derrotaria a maioria dos outros supernovas, assim como ele deu muito trabalho pro Luffy e pro Zoro, ou até sendo corajoso o suficiente para tentar atacar um almirante. Mas infelizmente seu poder é nerfado, e não é só um, mas 2 nerfs absurdos que o Oda colocou nesse poder. Nerfs esses que fizeram do Apu um saco de pancadas na Guerra de Wano. Primeiro que para não sofrer os ataques advindos da música, você só precisa tapar os ouvidos. Pronto, acabou, só isso. Quando ele usa sua música de batalha, tape os ouvidos que a fruta dele se torna inútil. Mas se ainda assim você não quiser fazer isso porque precisa das suas mãos para vencê-lo, basta prestar atenção na linha de visão do Apu. Onde ele estiver olhando vai ser onde o ataque vai ser lançado, e com isso basta se esquivar, atacar e vencer. Só nessa brincadeira ele já apoiou pro Kid, foi cortado pelo Zoro, teve muita dificuldade contra o X-Drake e até a CP0. Personagens esses que mesmo quando atingidos pelos ataques do Apu conseguiram resistir e continuar lutando. Mas não poderíamos deixar de citar que ele pelo menos foi capaz de se defender por um curto período de tempo contra Zoro e X-Drake ao mesmo tempo. Além de que um ponto positivo é a sua resistência, porque do tanto que esse homem apanhou e ainda tá de pé não é pra qualquer um não. Ele só não está na última posição dessa lista porque seu desenvolvimento, poderes e inimigos que enfrentou são muito maiores que os da Bonnie. Mas se não fosse por isso, eu poderia contar com ele como o último, por todos os nerfs que ele ganhou. O próximo é o Basil Hawkins, que tem até as mesmas chances de estar em último nessa lista. Só não está por causa do seu poder, que é bem usual, e sim uma fraqueza absurda, assim como a do Apu. Mesmo assim, ele é um bucha que já apanhou inúmeras vezes para os seus inimigos, e não foram derrotas difíceis onde ele bateu muito antes de cair.
Na verdade, ele apanhou de maneira bem fácil, mesmo com um poder apelão. Tudo isso resultado da sua burrice e de um pouco de falta de sorte. Ele teve proezas como deixar o Luffy fugir, mas que teria apanhado se continuasse a persegui-los, deixou o Law escapar e depois capturou a vida dos seus companheiros, mas ainda assim acabou sendo derrotado por ele, apanhou pro Killer em Onigashima, mesmo tendo a chance de vencê-lo, pois nesse momento ele tinha a vida do Kid em suas mãos, mas no final acabou sendo derrotado por uma conveniência. Eu só não acredito que ele está morto porque é One Piece, mas pela maneira como ele foi cortado era pra estar. Ele só está nessa 8ª posição porque seu poder tem muito potencial, isso claro se ele deixar de ser burro. Se não fosse por isso, ele estaria brigando até pela última posição dessa lista também. Seguindo, nós temos o Capone Gang Bash, uma junção de estratégia com bom uso e conhecimento do seu poder de Akuma no Mi, e ainda sem ter uma fraqueza aparente que inutilize o seu poder, além do fato importante de não ser burro. Ele basicamente está nessa posição porque não vejo os mais abaixo vencendo-o e não vejo ele conseguindo vencer os mais acima. Mas além disso, ele é um mestre estrategista que se infiltrou no bando de um Yonkou com o intuito de em algum momento matá-la. Claro que tudo isso sem levantar nenhuma suspeita ou sem se arriscar demais. Ele até teve a chance de obter êxito, isso claro se não se tratasse de um Yonkou, que em sua essência são monstros fora da curva. Não só isso, mas seu poder é muito bom, isso se usado da maneira certa, o que casa muito bem com um estrategista como ele. Além de que sua forma Big Father tem uma resistência muito boa, uma resistência capaz de aguentar boas bordoadas da Big Mom sem ser destruído ou sem morrer, já que esse castelo gigante é como seu corpo verdadeiro, e todo o dano nele é refletido no seu corpo real. Como eu falei, não consigo ver ninguém abaixo conseguindo vencê-lo, e não consigo vê-lo vencer quem está acima. Então a 6ª posição é a melhor para ele. A 7ª posição ficou bem acirrada entre esse personagem e o próximo, já que eles basicamente têm seus poderes bem definidos, sabem usá-los da melhor maneira e demonstraram serem fortes por si sós. Mas aqui eu preferi colocar o Killer, que tem como sua forma de ataque suas Punishers, e com elas lançar cortes sônicos em alta velocidade, com poder capaz até para dar dano no Kaido, mas não que seja um dano absurdo ou suficiente para fazer uma cicatriz. Além de que ele também acabou perdendo para o Zoro quando era Kamazo, mas segundo ele teria ganho caso tivesse suas Punishers. Seu maior feito até agora foi vencer outro dos Supernovas, no caso o Basil Hawkins, que estava com a vida do Kid atrelada à sua, o que significa que todo o dano recebido por ele seria refletido no Kid, e se caso ele morresse, seu capitão também morreria. Mas por conveniência, o Kid não tem o braço, consequentemente o dano que foi para ele não seria refletido, e o Hawkins acabou perdendo seu braço. Além disso, ele retirou o boneco do seu capitão, que coincidentemente estava dentro daquele mesmo braço, e assim quebrou o feitiço. A gente poderia até dizer que foi sorte ou roteiro, mas se o boneco do Kid não tivesse atrapalhando desde o começo, o Killer ainda assim teria conseguido vencer de maneira bem fácil. No final ele conseguiu vencer e por todos os seus feitos, que já são maiores que os outros já citados, ele fica nessa 7ª colocação. Na 6ª posição nós temos o X-Drake. Como eu falei, fiquei em dúvida em quem ficava na frente, se era ele ou se era o Killer. Mas o que pesou na sua escolha em estar acima foi principalmente seu poder de Akuma no Mi. Sendo um Zoan ancestral, ele naturalmente tem uma resistência muito maior que as Zoans normais, além de que todo o seu potencial e poder ainda não foram explorados completamente. Ele ainda não teve uma batalha que pudesse levá-lo ao seu limite, mas como um Zoan ancestral, nós podemos inferir que a mesma dificuldade que outras pessoas estão tendo com usuários desse mesmo tipo pode ser aplicada para ele, e por isso não é errado pensar nele como equiparado ou até superior em determinados casos. Uma batalha dele contra o Killer seria bem acirrada, mas eu tendo a acreditar que ele se sairia vencedor. Além de que ele ainda conseguiu escapar de um comandante de Yonkou e outro cara que era tão forte quanto. Ainda teve superioridade quando teve que lutar contra o Apu e até agora não teve uma derrota ou tem alguma fraqueza que torne o seu poder inútil em batalha ou alguma coisa do tipo. Isso sem contar que ele já beijou a sola do Kizaru lá no pré-time skip, mas não foi sozinho, coisa que não seria diferente nos dias de hoje.
O quinto lugar vai pro Uruji, que assim como a Gel e Libone foram os supernovas menos trabalhados até o momento em One Piece. Mas pelo pouco que foi mostrado, é suficiente para que a gente possa inferir que ele é mais forte que todos os outros já citados até o momento, tanto em questão de poder quanto em questão de feitos. O nome do seu poder ainda não foi revelado e nem se é o poder vindo de uma Akuma no Mi, mas o que a gente sabe é que quanto mais ele apanha, mais grande e forte ele fica. Foi assim que aconteceu lá em Sabaody. Depois de apanhar muito para um dos pacifistas, ele acabou conseguindo força o suficiente para arremessá-lo com um só soco. Se ele continuasse apanhando, poderia crescer ainda mais, já que o Oda ainda não deu um limite para isso, e poderia até ter vencido no final. Já no Novo Mundo, ele foi capaz de vencer um dos comandantes doces da Big Mom, o que nos diz que ele pode ter nível de poder comparável a de um terceiro ou quarto comandante de Yonkou, mas acabou sendo expulso do arquipélago quando teve que lutar contra outro, nesse caso o Cracker. Por seu poder e feitos, a melhor posição para ele nessa lista é essa aqui. Ele fica na quinta colocação. A partir da quarta colocação começa uma verdadeira confusão sobre quem fica na frente de quem, porque o nível de poder dos próximos três são bem equilibrados, ainda mais se a gente levar em conta os novos power-ups de cada um deles. Esses seriam Zoro, Law e Kid, os dois últimos como capitães rivais do Luffy, e o Zoro como o segundo mais forte do bando que sempre acompanha de perto a evolução de poder do Luffy. Nessa posição eu vou ficar com o Zoro, porque os outros dois foram feitos para serem rivais do Luffy, assim como o Roger tinha o Barba Branca e o Chique como seus rivais. E assim como o Zoro foi feito para sempre ser o segundo mais forte do bando, pode ser que em algum momento alguém esteja mais forte ou alguém mais forte que ele entre pro bando, mas no final ele sempre vai evoluir para ser o segundo mais forte. Então Law e Kid tem potencial, ou pelo menos deveriam ter, para rivalizar em pé de igualdade com o mais forte dessa lista. Mas no X1 não é que o Zoro não possa vencer, no X1 tudo pode acontecer. No caso do Zoro estar nessa posição, significa que todos que estão atrás dele ele consegue vencer facilmente, ou sem grandes dificuldades. Os que estão à frente ele tem possibilidade de vencer, mas com dificuldade. Agora, sobre os seus feitos, nós temos vários, como por exemplo vencer o segundo mais forte de cada bando que os Mugiwaras enfrentam, ter vencido o Killer e o Apu facilmente, ter desperto o Haki do Rei com a possibilidade de já imbuir em suas espadas, pelos raios negros que saem delas, e ainda tancar o golpe mais forte do mundo por alguns segundos. Foi capaz de dar dano no Kaido e até prolongar sua cicatriz, além de que ao final do arco vai ter vencido o segundo mais forte do bando, provando tanto a sua força ofensiva quanto a sua capacidade de resistir a inúmeros ataques inimigos, se projetando como o candidato a maior espadachim do mundo de One Piece. Ainda sobre a confusão de quem fica na frente de quem, se nós fôssemos contar só os poderes de Akuma no Mi, o Law com certeza ficaria na frente do Kid, porque sua Akuma no Mi é uma das mais versáteis e apelonas do mundo de One Piece. Só não fica porque possui diversos nerfs que contêm todo o seu potencial absurdo. Primeiramente, o nerf de energia. O tamanho do Room é proporcional à energia gasta para fazê-lo, e até aí seria legal, mas se ele usar muito do seu poder vai acabar ficando sem energia e com isso vai precisar recuperá-la para utilizar mais uma vez. Por isso a gente sempre vê o Law utilizar um Room e dizer, pô, tô sem energia. Outra fraqueza é que o inimigo que tiver um nível de Haki superior ao dele não vai sofrer com as habilidades básicas dentro da Room. Os Yonkous, por exemplo, não podem ser teleportados. Trocar sua personalidade provavelmente não vai funcionar, muito menos tentar arrancar seu coração. Mas tudo isso pode mudar se em algum momento o Haki do Law for superior ao deles. Como não é, para burlar essa fraqueza ele acabou aprendendo o Despertar, onde com seu Ki Room ele pode imbuir alguma coisa e assim atravessar qualquer defesa, ignorando tudo aquilo no seu caminho. Com isso ele pode atacar seus inimigos de dentro para fora, transformando a parte interna, que geralmente é a mais fraca, na sua nova sala de cirurgia, de onde ele pode lançar diversos ataques e assim ser mais efetivo. Além de que atualmente ele faz dupla com o Kid a fim de derrotar a Big Mom, então ele fica aqui nessa terceira colocação. O Kid por sua vez fica na segunda posição, isso por aparentemente não possuir um nerf de energia. Claro que seu magnetismo deve ter algum limite, mas não é algo que o Oda use como desculpa frequentemente, já que ele é o principal rival do Luffy em busca do One Piece entre os supernovas, e sempre busca manter-se equiparado a ele. Se a gente acha que o Luffy é louco e inconsequente, o Kid pode até extrapolar,
porque ele já invadiu o território da Big Mom, pegou aquilo que quis e acabou fugindo de lá, isso porque foi gentilmente conduzido para fora por um comandante doce, tentou desafiar o bando do Shanks, mas acabou perdendo seu braço, e ainda foi corajoso o suficiente para tentar lutar contra o Kaido, tentando ali uma chance para conseguir vencê-lo, algo que é impossível, mas acabou sendo derrotado também. O mais legal de tudo isso é que todos esses insucessos não quebraram seu espírito, e ele continua querendo derrubar os monstros do Novo Mundo, um comportamento digno de quem é um dos principais rivais do futuro Rei dos Piratas. Atualmente ele também mostrou seu despertar, onde é capaz de dar o magnetismo para outras pessoas, para que elas, ao invés dele, se tornem vetores que vão atrair ou repelir coisas. Com isso ele pode fazer com que alguém tenha um magnetismo de atração tão absurdo que atrai inúmeras barras de ferro de construções em concreto, ou então tem até a possibilidade de fazer com que ele se torne um vetor que repele coisas de metal, e assim não possa usar suas armas, o que pode torná-lo ainda mais um predador natural de espadachins. Atualmente ele faz par com o Law contra a Big Mom. Sua intenção é derrubar a Véia Doida, e por isso ele figura em segundo lugar nessa lista. É unânime que a primeira posição é a do Luffy como líder de toda essa geração e o mais forte dentre eles. Com seu sonho de se tornar o Rei dos Piratas, seu maior objetivo é chegar à última ilha e pegar o One Piece. Mas para isso ele já falou que vai limpar o chão com todos os Yonkous, inclusive com a possibilidade de vencer 2 deles agora na Guerra de Wano. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso e se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Na busca para se tornar o Rei dos Piratas, provavelmente se tornar o homem mais forte do mundo é algo que pode acontecer, mesmo que de forma não intencional. Seus últimos power-ups são o domínio do Gear Force, onde ele pode se transformar e destransformar a hora que quiser sem precisar recuperar o seu Haki, coisa que não acontecia antes, mas se liguem que se ele gastar toda a sua reserva de energia nessa transformação lutando por um período longo de tempo, ainda assim vai precisar recuperá-lo depois. Ele também aprendeu a usar o Haki do Rei para imbuir seus golpes com características de raios negros saindo deles antes do clash de ataques, coisa que só os mais fortes conseguem fazer, e com isso ele pode atingir seus inimigos com muito mais potência, como se estivesse socando ar próximo deles. O próprio Kaido já considerou o Luffy na prateleira de monstros como Shanks, Barba Branca, Roger, Shebeck e Oden. Além de que agora que ele dominou o Gear Force, seus 2 próximos passos podem ser ou um Gear 5, como eu já teorizei em um outro vídeo que eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês, ou então seu despertar, que assim como Law e Kid nos mostraram ter, o Luffy já pode ter também, e pode vir a utilizar contra o Kaido. Só que um detalhe aqui é que após essa vitória ele ainda não vai ter o nível de poder comparado ao do Kaido, já que o Yonkou teve que lutar com inúmeras pessoas antes de chegar a vez do Luffy. Então o Kaido não tem suas plenas capacidades, mas ao passar dos arcos o Luffy com certeza vai se tornar mais forte, já que foi assim que aconteceu com o Katakuri. Logo após ele vencer, o Katakuri ainda era mais forte, mas agora no arco de Wano o Luffy se tornou muito mais forte que ele. Por tudo isso, ele definitivamente é o mais forte dos supernovas ou da pior geração, e por isso ele figura em primeiro lugar nessa lista. Bom galera, esse foi o vídeo, é assim que eu acredito que se organiza atualmente o nível de poder dos personagens da pior geração. Vocês concordam, discordam? Sempre que tem o Zoro numa lista dessa dá problema, porque a pessoa acha que ele deveria estar mais alto, mais baixo. Vocês concordam com o que eu disse? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito ou for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos relacionados a níveis de poder, inclusive uma playlist só com eles. Já fiz nível de poder do Zoro, do Law, do Flamingo, das espadas do Zoro, e eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!